Terça-feira traz como título Arrependimento Verdadeiro. E a autora vai nos dizer que o mundo secular nos bombardeia com mensagens de autossuficiência, prazer, autopromoção, valores estes totalmente opostos aos princípios do reino de Deus. As primeiras palavras registradas na Bíblia, pronunciadas por João Batista, e também registradas como tendo sido pronunciadas por Jesus, elas dizem respeito a arrependimento. De João Batista, Mateus 3:2, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. De Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1:15. Este chamado ao arrependimento pela proximidade do reino dos céus ainda é relevante para nós hoje? Faz a autora esta pergunta: isso ainda é importante para nós? Ou essa postura de uma sociedade que não considera os valores espirituais, não leva em conta os princípios de religiosidade estão abafando no nosso coração? Será que nós ainda sentimos necessidade de arrependimento? E ela faz aqui uma pergunta: por que o arrependimento é decisivo? E vai citar parte do discurso de Pedro, feito aos circunstantes que estavam ali no templo, que presenciaram a cura milagrosa daquele coxo que pedia esmolas ali. Pedro e João disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho estou, levanta-te e anda. E eles se admiraram e João faz um discurso. E ela vai fazer uma pergunta, a segunda pergunta aqui. O que são os tempos de refrigério? Então, por que o arrependimento é decisivo e o que são os tempos de refrigério? Antes de falarmos do tempo de refrigério, deixa eu ver se eu separei aqui alguma coisa de Ellen White, que está numa outra meditação chamada Jesus, meu modelo. Os pecadores devem ir a Cristo para que sejam capazes de se arrependerem, pois o veem como seu Salvador, seu único auxílio. Se pudessem se arrepender sem ir a Cristo, poderiam também ser salvos sem Cristo. É a virtude que emana de Cristo que conduz ao genuíno arrependimento. O arrependimento é um dom de Cristo, tanto quanto o perdão, e não pode ser encontrado no coração em que Cristo não atuou. Por que o arrependimento é tão decisivo? Porque o coração que não recebeu a Cristo Jesus, que não foi alcançado pela ternura, pela graça, pela bênção da redenção, não será tocado pelo arrependimento, consequentemente não poderá experimentar salvação. Por isso o arrependimento é decisivo. Agora, o que são os tempos de refrigério? Esta expressão, irmãos, eu vou pedir para a produção colocar ali Atos 3, por favor, produção, coloca para nós aí Atos 3, 19 e 20, que nós vamos encontrar o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Esta é uma palavra bem desafiadora. Procurando aqui o comentário bíblico adventista, o comentário afirma que Pedro estava tendo uma visão própria para o seu tempo. Veja que ele atribui o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, como um cumprimento de Joel, capítulo 2, verso 28, onde a profecia lá de Joel fala que nos últimos dias, Pedro entende que parte do cumprimento daquela profecia que estava prevista para os últimos dias estava se cumprindo nos seus dias. Então, é natural que aqui exista um elemento temporal bem definido. Pedro está pensando nos seus dias, mas ele está olhando para frente também. Esses tempos de refrigério envolviam o derramamento do Espírito Santo, não só como eles haviam recebido, mas apontava para um derramamento
muito maior que nós chamamos de chuva serôdia, um derramamento abundante. Aquilo foi o início da pregação da igreja cristã, mas isso apontava para um derramamento muito maior que culminará com a pregação final do Evangelho. E este cancelamento dos pecados, o perdão, afinal de contas, Cristo está intercedendo por nós no santuário celestial, está perdoando, está apagando os pecados, mas o cancelamento definitivo só se dará no final de todos os tempos. Então Pedro fala de um tempo de bênçãos que nós já podemos usufruir neste momento, mas ele aponta para escatologicamente para o final dos tempos, quando a igreja será batizada com o Espírito Santo, quando definitivamente os nossos pecados serão o santuário do céu será purificado, não haverá mais registro de nenhum pecado. E ele finalmente, quando menciona que ele envie a Cristo, Cristo já havia vindo, não se refere à primeira vinda, mas se refere então à segunda vinda. Então Pedro aponta escatologicamente para a segunda vinda de Cristo. Olha aqui que conjugação preciosa neste texto, neste verso. A bondade e a paciência de Deus, irmãos. Agora, isso aqui ela não explicou, ela só levantou, eu que fui buscar a explicação, e ela retoma então o seu arrazoado que a bondade e a paciência de Deus nos levam ao arrependimento. Isso acontece em 2 passos. Primeiro, a tristeza sincera por nossos pecados. E segundo, a decisão honesta de abandoná-los. Veja, irmãos, são 2 passos importantes que configuram o verdadeiro arrependimento. A tristeza sincera e a mudança. Na Bíblia, arrependimento quase sempre vem ligado a perdão. Nós nos arrependemos de verdade, então Deus perdoa. É simples assim. E este arrependimento, ele precisa ser, portanto, precedido por essa tristeza, o que configura arrependimento, a tristeza pelo pecado, pelo erro, e a mudança. Então vem o perdão. Jesus, irmãos, sofreu, morreu e ressuscitou para que, ao nos arrependermos, a sua graça realize um milagre em nós. Vou repetir. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para que, ao nos arrependermos, tristeza e abandono, sua graça realiza um milagre em nós. Ao contrário do mundo que diz que está tudo bem assim mesmo, não há necessidade de arrependimento, Deus nos chama, como fez com a mulher de Oséias e o povo de Israel. Deus nos chama a voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Aqui aparece mais um texto de Ellen White do Desejar a Todas as Nações. Vou pedir para a produção colocar a página 441, 442. Nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize uma obra de reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Gostei disso. A capa da justiça de Cristo não é para proteção de coisas não confessadas, de imundície. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia a nossa conduta. Olha que coisa linda. Irmãos, só assim, só desta maneira, é que o nosso caráter vai sendo moldado à semelhança de Cristo Jesus, e só assim que nós vamos poder crescer e produzir frutos que Deus deseja que produzamos. Que lição preciosa. Ficou claro para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que é o arrependimento verdadeiro? Tristeza pelo pecado promovida pelo Espírito Santo, abandono das práticas erradas promovida pelo Espírito Santo e, consequentemente, o recebimento do perdão. E desta maneira, fomos um ponto final na lição da terça-feira.